Olá, eu sou o professor Miles e na aula de hoje nós vamos revisar o sistema de medidas para podermos trabalhar algumas questões do Enem que necessitam que nós transformemos algumas unidades. Então me acompanhe. Hoje nós vamos ver as unidades de comprimento e as unidades de superfície, que têm como unidade base, por exemplo, unidade de comprimento 1 metro e as de superfície o metro quadrado. As unidades de comprimento, então, têm como unidade fundamental o metro e os seus múltiplos. Então, da minha direita para a minha esquerda, eu vou multiplicando sempre por 10 para aumentar. O metro é 1, o decâmetro equivale a 10 metros, então, vezes 10. O hectômetro, eu multiplico por 10 e vou ter 100 metros. O quilômetro multiplico por 10 e vou ter 1000 metros. Quando eu quero ir de uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou dividir por 10. Então, do quilômetro para o hectômetro, eu divido por 10. 1000 dividido por 10, 100. Do hectômetro para o decâmetro, eu divido por 10. 100 dividido por 10, 10. Do decâmetro para o metro, divido por 10. 10 dividido por 10 dá 1. Aí eu venho para os submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e milímetro. Do metro para o decímetro, divido por 10, 0,1. Do decímetro para o centímetro, divido por 10, 0,01. E do centímetro para o milímetro, divido por 10, 0,001. Então, quando eu vou de uma unidade maior para uma unidade menor, cada casa que eu avanço, eu vou dividindo por 10. Agora, quando eu quero ir de uma unidade menor para uma unidade maior, ou seja, eu vou da esquerda para a direita, cada casa que eu avanço, eu multiplico por 10. Isso é uma maneira de fazer. Outra forma é preenchendo os espaços. Por exemplo, passar 3 quilômetros para metros. Primeira coisa, eu pego esses 3 do quilômetro e escrevo aqui, 3 quilômetros. Eu quero chegar em metro. Então, multiplico por 10, boto um zero. Multiplico por 10 de novo, vai mais um zero. E multiplico por 10, mais um zero. Então, 3 quilômetros é o equivalente a 3.000 metros. Outro exemplo, 12 quilômetros para metros. Então, eu escrevo o 2 aqui na casa do quilômetro e esse 1 vai ficar do lado de fora. E vou completar com zeros até chegar no metros. Então, 12 quilômetros é o equivalente a 12.000 metros. Mesma coisa, 7 quilômetros. Vou escrever este 7 aqui e vou completar com zeros até chegar no metro. 7 quilômetros, 7.000 metros. Depois, 273 quilômetros. Repare que só pode ter um número em cada um desses retângulos. Então, 273, eu vou botar o 3 aqui no quilômetro. Os outros dois números vão ficar do lado de fora. Então, eles não vão entrar. Vão estar do lado de fora. E eu vou completar com zeros. Então, isso vai ser igual a 273 mil metros. 28 quilômetros para metros, mesma coisa. O 8 vai ocupar a casa do quilômetro e o 2 vai ficar do lado de fora. Completo com zeros até chegar no metro. 28.000 metros. Agora vamos ver outras transformações. 3 quilômetros em decímetro. Coloco o 3 aqui, que é a primeira coisa que me pediu, e completo com zeros até chegar em decímetro. Então aqui nós temos 30.000 decímetros. dm. Agora vamos passar 12 decímetros para metros. Eu só posso colocar um número em cada uma das casas. Então eu começo pelo 2 do decímetro. O 2 vai aqui
e o 1 vai aqui no metro. Então eu tenho 12 decímetros. Quero passar para metros. Foi da unidade menor para maior. Divido por 10. Então aqui eu vou ter uma vírgula. Então 12 decímetros é igual a 1,2 metros. Próximo exemplo, 7 hectômetros para metros. Primeira coisa, coloco o 7 no hectômetro. Quero metros, completo com 0 até chegar no metro. Então eu tenho 700 metros. Próximo exemplo, 273 centímetros para metros. O primeiro número que eu vou escrever é o 3 lá no centímetro. Escrevo 3 aqui. Depois eu tenho o 2 e o 7. O 7 vai aqui e o 2 vai aqui. Eu quero em metros. Então eu vou até onde começa o metros. Como é da unidade menor para a unidade maior, eu coloco a vírgula aqui. Então eu terei 2,73 metros. Mais um exemplo. 28 decâmetros em centímetros. Bom, o 8 vai aqui na primeira casa. O 2 na casa do lado. Então 28 decâmetros. Quero centímetros, completo com zeros. São 28.000 centímetros. Mais um exemplo. 20 decímetros para milímetros. Então, neste caso, o 0 vai no decímetro, o 2 vai aqui no metro. São 20 decímetros. Quero milímetros, completo com zeros. Então, 20 decímetros é igual a 2.000 milímetros. Agora vamos dar uma olhada nas unidades de superfície. Área é a medida de superfície. A sua unidade fundamental é o metro quadrado. Qualquer unidade nesse sistema é 100 vezes maior do que a unidade imediatamente inferior e 100 vezes menor que a unidade imediatamente superior. Lá no metro linear, nós trocávamos ou multiplicávamos por 10 ou dividíamos por 10 para trocar de casas. Agora, no metro quadrado, nós vamos ou multiplicar por 100 ou dividir por 100. Então, quando nós aumentamos, nós vamos multiplicar por 100. Quando nós diminuímos, nós vamos dividir por 100. E aqui nós também podemos usar o esquema para fazer essas transformações. Lembrando que agora, como é por 100, cada uma das unidades tem duas casas. Então, 5 metros quadrados, o 5 vai aqui, na primeira casa do metro quadrado. Quero chegar em decímetro quadrado, coloco 2 zeros. Então, 5 metros quadrados é a mesma coisa que 500 decímetros quadrados. Agora, 12 quilômetros quadrados em decâmetros quadrados. O 2 vai na primeira casa e o 1 vai na segunda. Então, 12 quilômetros quadrados é a unidade de partida. Quero chegar aqui. Então, vou completando com zeros. Então, eu tenho o 12 seguido de 4 zeros. Ou, posso também marcar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. A cada... Eu tenho 120.000 decâmetros quadrados. Nunca esquecendo de colocar o 2 em cima da unidade, que é o quadrado. Mais um exemplo. 13,34 decâmetros quadrados em metros quadrados. Esse 13 vai no DAN. O vírgula 34 vai na unidade inferior. Então eu tenho aqui o 13,34. Quero passar para metros quadrados. O que vai acontecer? Como eu quero em metros quadrados, essa vírgula ela vai andar duas casas, ou seja, vou multiplicar por 100. Então, isso vai ser o equivalente a 1.334 metros quadrados. Agora, 457 decímetros quadrados em metros quadrados.
Então, decímetros quadrados, primeiro número é o 7 que eu vou colocar aqui. Depois, o 5. O 4 já passou para a casa do metro. Como eu quero em metros quadrados, e eu estou passando da unidade menor para maior, eu vou dividir por 100. Então, eu terei uma vírgula aqui. Então, será 4,57 metros quadrados. Vejamos mais um exemplo. 655 decâmetros quadrados em quilômetros quadrados. Então, começamos com 5. 5, 5, 6. Mas eu quero em quilômetros quadrados. Então, eu tenho que chegar na primeira casa do quilômetro, que vai ser aqui, completo com zeros. E eu vou ter uma vírgula aqui, porque é da unidade menor para a unidade maior, vou dividindo por 100. Então, isso vai dar 0,0655 quilômetros quadrados. 4,57 metros quadrados em decâmetros quadrados. Então, o 4 é metro. A vírgula é na fronteira da casinha ali. Então, o 57 fica aqui. E nós queremos em decâmetro quadrado. Vou completar com zeros até a primeira casa. Quando chegou na primeira casa do decâmetro quadrado, eu vou colocar a vírgula. Então, eu vou ter 0,0457 decâmetros quadrados. E por último, 4,44 decímetros quadrados em milímetros quadrados. Então, o 4 vai na primeira casa do decímetro. Os outros dois 4 vão na casa do centímetro. Mas eu quero milímetro, então vou completar com 0. E essa minha vírgula, ela caminhou. Então, eu fiquei com 44.400 milímetros quadrados. A pergunta é, existe outra forma de fazer? Sim, existe. Por exemplo, tem muita gente que gosta de fazer por regra de 3. Por exemplo, 1 metro igual a 100 centímetros. Essa relação nós já sabemos. Então, 600 centímetros é igual a x metros. Faço a multiplicação. Em x eu vou ter que 100x igual a 600 centímetros. X igual a 600 dividido por 100. Logo, eu terei que x igual a 6 metros. Então, se 1 metro é 100 centímetros, x metros é igual a 600 centímetros. 600 centímetros é o equivalente a 6 metros. E assim também com as outras unidades. Para fazer regra de 3, o importante é saber as relações. Por exemplo, nós acabamos de dizer que 1 metro igual a 100 centímetros. Também temos que 1 quilômetro igual a 1.000 metros. Então, fazendo essas relações, a gente consegue fazer a transformação por regra de 3. Todas são formas interessantes que você deve treinar para, na hora da prova, conseguir fazer as transformações. Questões de escala, de razão, todas pedem as transformações. Por hoje é só, até a nossa próxima aula e bons estudos!